Que tal a arbitragem? O que você acha da arbitragem? O pênalti que poderia ter sido marcado sobre Vinícius Júnior poderia ter mudado o resultado do jogo? Sem dúvida de que se tivesse marcado o resultado mudaria. Hoje a melhor maneira de controlar a equipe brasileira foi justamente por meio da posse e do controle da bola, como vocês fizeram durante toda a partida. E se você pudesse nos contar, professor, por gentileza, o senhor poderia explicar a troca Iber Machado, um titular por Johan Mojica. Obrigado. Então, eu não queria correr o risco de ficar com um jogador a menos, quero dizer. É impossível jogar contra o Brasil com um jogador a menos, não é? E a verdade é que, digamos, eu o sacrifiquei por isso e disse, desculpe-me, mas o outro, o Lerma, é um jogador que joga no meio de campo. Ele consegue controlar melhor para não tomar cartão amarelo, mas ele já estava no limite ali com o Rafinha, que é um jogador muito rápido, muito habilidoso. E eu tinha muito medo disso. Tinha medo de que a gente pudesse sofrer uma expulsão que complicasse o jogo, que estava bem equilibrado. Qual era a outra? A posse de bola eu acho que foi muito boa. Quer dizer, eles também têm um time que joga muito bem. De repente, a velocidade dos atacantes deles faz com que eles tentem imediatamente armar as jogadas de contra-ataque, com Vinícius, Rodrigo, Rafinha nesse caso, mas é um pouco diferente da forma que o Brasil sempre jogou. Mas é muito difícil pressioná-los e marcá-los porque eles jogam muito bem em espaços apertados, né? São jogadores de muita categoria, muitos deles já são campeões da Liga dos Campeões. Então, eu acho que quando a gente consegue ter a bola, aproveitamos para respirar e quando não temos, a gente procura outra opção. Que tal a arbitragem? O que você acha da arbitragem? O pênalti que poderia ter sido marcado sobre Vinícius Júnior poderia ter mudado o resultado do jogo? Sem dúvida de que se tivesse marcado o resultado mudaria. Mas para ser sincero, eu não vi. Eu não vi a jogada. E também não vi o impedimento que me disseram ser um gol. E o que eu vi foi algumas faltas e de cartões amarelos muito bobos. No Machado foi demais. Ele chegou atrasado e tomou um amarelo, sendo eles chutaram ele de forma muito mais rude e ele não os advertiu. Não acho que... Bom, eu não quero falar de arbitragem. Prefiro não falar. Mas isso sim, qualquer jogada dessa mudaria o resultado. Isso sim, poderia haver cambiado qualquer jogada dessa, te cambia o resultado. Mas acho que o Brasil também se classificou. No final, parece que as equipes alcançaram seu objetivo. Além de lutar pelo primeiro lugar, nós queríamos era se classificar. Classificar. Depois do jogo contra o Paraguai, esperava-se mais da seleção, um nível de evolução. Por que o Brasil hoje não conseguiu encaixar o jogo como no jogo contra o Paraguai, Marquinhos? Acho que faltou mais controle de jogo da nossa parte, né? A gente não estava conseguindo ficar muito com a bola. Talvez em alguns momentos a gente até ficava, mas progredia muito pouco no campo adversário e a gente trabalhou muita bola no nosso campo, tendo dificuldades para saltar essas linhas. Acho que foi isso que faltou, né? Ser honesto com a gente mesmo. A gente enfrentou uma seleção da Colômbia muito bem, vive um momento muito entrosado, vem indo de jogos sem perder, né? Então, penso que a gente também tem muito a crescer. A gente está aí tentando acelerar esse processo cada vez mais, mas é ser honesto com nós mesmos. Acho que a gente tem muito que crescer ainda, muito que melhorar, principalmente nesses grandes jogos. A gente precisa fazer muito mais, controlar muito mais o jogo, né? Saber que usar a nossa força, que ter a bola, trabalhar de um lado para o outro, utilizar os espaços quando a gente pode. Por muitas vezes a gente acabou acelerando o jogo numa hora que não precisava e acabou perdendo o controle do jogo, né? Acho que foi um pouco isso que aconteceu, né? E agora analisar bem, agora o que passou, classificamos. Um pouco mais difícil numa posição de segundo, né? Vamos enfrentar uma grande seleção na próxima rodada, né? E tá pronto, e cada jogo é uma final daqui para frente.